Uma empresa de consultoria da cidade de Campinas, São Paulo, tem sido alvo de investigações depois de uma série de clientes fazerem denúncia de que tinham sido vítimas de golpes. A empresa nega qualquer ato ilícito e sua CEO tem declarado em suas redes sociais estar sendo vítima de racismo. Fala galera, todo mundo sabe que a gente é da região de Campinas aqui, a gente não vai falar de onde por questões de segurança, e tem bombado um assunto muito forte aqui e chegou uma hora de falar de assuntos regionais também do interior de São Paulo para vocês. A gente fala bastante sobre questões de golpe aqui, essas pessoas elas têm sido acusadas disso, supostamente, né? A gente sempre tem que defender e, enfim, levar a presunção de inocência ao pé da letra sempre, mas a gente resolveu trazer esse vídeo aqui para vocês, consultar algumas pessoas, porque a gente também é um serviço de utilidade pública aqui no nosso canal. Firmeza? Se vierem reclamar, por favor, não venham reclamar comigo, manda um e-mail para reclamar pro jurídico, o e-mail é iconografiadahistoria@gmail.com, certo? Não me procurem no direct porque eu não respondo porra nenhuma, não venham me encher o saco ou falar de quem picou não sei quem em Sapopemba, certo? Você não tem que provar nada para mim, qualquer coisa você vai provar na justiça, lá pro promotor, sei lá quem, ou você entra em contato com isso e a gente passa pro nosso jurídico. Muito obrigado, minha saúde mental agradece, porque é uma encheção de saco, tem gente que quer ficar denunciando o vizinho e vem lá pra mim, pô gente, pô, pelo amor de Deus, dá uma vergonha na cara, eu não sou polícia, velho, vai procurar a polícia lá. O que a gente faz aqui são trabalhos embasados em fontes e principalmente fontes que já foram publicadas. Tem que explicar isso 10 mil vezes para as pessoas. Dessa vez a gente vai falar de supostos golpes e golpistas, beleza? Enquanto o Edu roda a vinheta, deixa o like aqui, titio, o like e a inscrição no nosso canal. A gente tá colocando a vinheta só para isso, 10 segundos de vinheta para você ir lá, já era, certo? Se fosse coisa de plataforma adulta aí, você clicava, né? Edu, roda a vinheta. Pessoal, em suas redes sociais, o grupo Mekah, ó, é M-E-E-K-A-H, certo? É meio gourmetizado. Se apresenta como uma empresa focada na intermediação de negócios, desenvolvimento de projetos, com base em leis de incentivo e fomento à cultura, saúde, educação, empreendedorismo, que transforma sonhos em realidade. Instalada na cidade de Campinas, em São Paulo, né, no estado de São Paulo, a maior cidade do interior de São Paulo, a empresa de consultoria, comandada por Nelly Álvaro Silva Antônio e por seu marido Mário Cândido Antônio, se tornou alvo de uma série de acusações de golpes milionários usando leis de incentivo. Vocês sabem que é leis de incentivo, né? Geralmente são leis que o governo promulga, né? As assembleias legislativas, o Congresso promulga para incentivar a cultura, saúde, ações populares, ações sociais, e que você consegue aí. Por exemplo, a gente tem a Lei Rouanet, que é uma lei que o Estado libera você para captar aí dinheiro das grandes empresas e há um desconto no imposto de renda, enfim. As supostas vítimas são pessoas que tinham o objetivo de criar projetos sociais ou sonhavam em se tornar empresários. Filha de pai operário e mãe dona de casa, Nelly Álvaro Silva Antônio é a mais nova de 5 irmãs. Ela nasceu em Campinas e teve uma vida difícil, ajudando a cuidar dos pais e de um de seus irmãos, Neandro Silva, que enfrentou sérios problemas de saúde. A gente está falando da vida dessas pessoas e da história dessas pessoas, para vocês entenderem que são pessoas comuns. Em 2017, após o falecimento do irmão, ele fundou o CANS, Centro de Apoio Neandro Silva, uma ONG que doava cestas básicas para famílias carentes e desenvolveu inúmeros projetos sociais. Uma coisa bem legal, inclusive. A partir de sua experiência com o CANS, em fevereiro de 2019, a Nelly criou o Faça Arte Produtora Cultural. E em 2022, reformulou a empresa adotando o nome Mekah, Consultoria e Fomentos de Projetos Limitado. De acordo com o seu site oficial, a Mekah conta com mais de 120 profissionais de diferentes áreas, incluindo juristas, gestores, contabilistas e uma equipe de vendas que tem a responsabilidade de ampliar a base de clientes da empresa. Entre os projetos desenvolvidos por essa empresa está a captação de recursos para a igreja, transformando-as em centro cultural e social, o que lhe permite captar recursos através de leis de incentivos. A empresa também busca financiamento para artistas gospels, buscando financiamento para gravações de DVD e outros projetos artísticos, bem como para indivíduos que desejam adquirir propriedades residenciais. É tudo que está escrito lá. Grande parcela de seus clientes é evangélica. A própria Nelly afirmou em entrevistas que foi criada dentro da Igreja Assembleia de Deus, que é uma das mais tradicionais que existem no Brasil, e que foi ali que ela percebeu
a dificuldade que a igreja tinha para conseguir recursos para projetos culturais. E de fato, as igrejas elas são muito importantes em projetos culturais e sociais. Cara, muitas pessoas que aprendem a tocar violão, aprendem a ter uma profissão, elas fazem isso dentro da igreja, aprendem arte dentro da igreja. Assim, a empresa passou a prestar esse tipo de serviço, se especializando no processo de reconfiguração dos estatutos e documentações da igreja, transformando-as em centros culturais, para que pudessem captar recursos para projetos culturais, sociais e esportivos. Os recursos vinham de empresas que faziam doações em troca de benefícios fiscais. Os valores poderiam chegar a milhões. A empresa se apresenta como uma consultoria que pode ajudar a concretizar o sonho das pessoas e organizações, cobrando 10% do valor total de cada projetinho. A proposta da empresa e o seu marketing pesado eram muito atrativos e a Mica, a empresa, conquistou cerca de 4.000 clientes, a maioria deles ligados ao universo religioso. Com um perfil bastante ativo em redes sociais, a empresa parecia unir a fé e esperança e passava uma credibilidade de que ajudava a arrebanhar cada vez mais clientes. Até que começaram a surgir pessoas que passaram a apresentar queixas contra a empresa, afirmando que o dinheiro não vinha e que a empresa ia mudando constantemente os prazos estipulados, dando uma enrolada, aquela que você percebe que não vai chegar em nada. O bispo Caio Felipe foi o primeiro cliente a vir a público para expressar o seu descontentamento com a empresa. Ele afirmou possuir 3 contratos com a empresa, somando um valor de mais de 40 milhões de reais, mano, muito dinheiro. O bispo Caio Felipe disse que desembolsou 40 mil reais para a empresa para que ela captasse os recursos prometidos, mas que os prazos foram descumpridos e nenhum dinheiro chegou. O cantor de gospel e produtor musical Neto Vox também afirmou ter sido lesado pela Mica. Ele pagou 4.500 reais para conseguir captar 300 mil via Lei Rouanet para a gravação de um DVD, mas nunca recebeu dinheiro. Vox então decidiu processar a empresa e a vendedora que lhe ofereceu os serviços da empresa que supostamente ele receberia. É muito louco, né? Você dá um dinheiro para a empresa e aí a empresa consegue essas leis de incentivo para você. Você corta assim toda a burocracia que precisa, que é bastante burocrático mesmo. Bom, a empresa passou a ser investigada pela Polícia Civil de Campinas, após diversas denúncias de um suposto golpe com a promessa de recursos públicos para os projetos culturais, sociais e educacionais. Os caras acabaram tendo problemas com a justiça. Os clientes que fizeram as denúncias afirmam que pagaram até 5 mil reais pela assessoria para conseguirem as verbas, mas que o dinheiro nunca chegou. De acordo com o delegado da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, Luiz Fernando Dias de Oliveira, não é possível determinar a quantidade exata de vítimas, mas há pessoas de diferentes estados do Brasil. Conforme o delegado, cabe aos investigados comprovarem que o aporte de recursos realizado para as respectivas contas era decorrente de uma atividade legítima. Oliveira afirmou que, abre aspas, a partir do momento que você comprova que o aporte de recursos se deu de uma maneira ilegítima, criminosa, a gente pode vir a falar também da possibilidade de uma investigação pela lavagem desse capital. Mas o primeiro passo é a gente comprovar o crime, o que a gente chama de crime antecedente, ou seja, que essa vantagem econômica se deu de maneira ilícita e proposital. Fecha aspas. As supostas vítimas começaram a se articular em grupos e procurarem a justiça. O escritório da advogada Carolina De Filipe representa 10 pessoas e pede que a empresa seja punida e impedida de negociar novos contratos. Conforme Carolina De Filipe falou, abre aspas, mesmo eles se propondo a ser um intermediário entre as pessoas que queriam esse recurso e o governo, eles jamais chegaram a, de fato, apresentar os projetos feitos pelos seus clientes. Esses projetos nunca foram escritos para a Lei Rouanet e para o PROAC, fecha aspas. Acusação bem grave. Segundo a DIG de Campinas, mais de 30 pessoas já registraram boletim de ocorrência por estelionato contra essa empresa. Nelly Álvaro Silva e Mário Cândido Antônio foram chamados para depor, mas não apareceram. As justificativas para a ausência foi a afirmação de que Nelly se recuperava de um procedimento médico. Estamos falando até o momento da gravação desse vídeo, no dia 26 de fevereiro de 2025. A empresa divulgou uma nota em suas redes sociais afirmando estar sendo vítima dos factoides, manifestações de ódio de pessoas que se articulam produzindo boletins de ocorrência e fake news nas redes. Não é nosso caso. Certo, Nelly? Segundo a empresa, essas ações de supostas vítimas têm o objetivo de fazer chantagem e extorsão financeira. Estão batendo de frente. Conforme a nota, a empresa procura, em parceria com organizações sociais, cumprir o papel social na cidade. E tem sido atacada gratuitamente, segundo eles. Atualmente, o imóvel onde fica a empresa está fechado, mas a empresa continua fazendo vendas e divulgação de seus serviços de forma online. Além da empresa,
dos donos Nelly e Mário, né, outros 8 funcionários da empresa também se tornaram alvo de investigação e podem se tornar alvo de um grande processo, inclusive criminal. Em reportagem exibida pelo EPTV2, uma ex-funcionária afirmou que a empresa lucrava muito com o esquema. Abre aspas, palavra da ex-funcionária. 6 milhões, 4 milhões, 10 milhões. Os valores eram altos. O valor da venda mensal eram as entradas que as pessoas davam. 2.500, 5.500. Fecha aspas. A CEO do grupo, Nelly Álvaro, chegou a gravar um vídeo em 2 partes que foi publicado nas redes sociais oficiais da empresa, qual falou sobre os problemas relacionados aos projetos e comprometeu-se a fazer uma espécie de mutirão para analisar todos os projetos que estavam em atraso. Ela também admitiu que, durante alguns meses, a empresa não tem aprovado nenhum projeto, mesmo continuando a atrair novos clientes. Ele também anunciou que a empresa estaria parando temporariamente de fazer novas vendas. No entanto, os vendedores da empresa ainda continuam vendendo diversos produtos ofertados pela Mika. Também houve um corte significativo na folha de funcionários, o que contrasta com o discurso mantido pela CEO da empresa de que não há qualquer problema com a empresa e ela está operando a plenos pulmões. A investigação sobre o possível golpe milionário envolve a colaboração de diversos órgãos, incluindo a polícia, autoridades reguladoras e defensores dos direitos dos consumidores. De acordo com as investigações preliminares, os criminosos usaram uma série de táticas sofisticadas para enganar os clientes. Mário Henrique Cardoso, Nelly Álvaro da Silva Antônio e Mário Cândido Antônio apresentaram a empresa como uma oportunidade de investimento segura, prometendo retornos financeiros rápidos e sem grandes riscos. Além disso, eles usaram campanhas publicitárias falsas, segundo as investigações, e testemunhos manipulados para atrair as vítimas, segundo as investigações. De acordo com a investigação, em um primeiro momento, os investidores começaram a ver pequenos lucros, o que serviu de incentivo para que investissem mais e mais. Mas com o passar do tempo, a captação de recursos cessou e a empresa deixou de atender muitas solicitações dos seus clientes. Vários clientes lesados se organizaram em grupos para buscar os seus direitos. Mas Nelly Álvaro começou a fazer publicações em suas redes sociais, afirmando estar sendo vítima de racismo e difamação por parte desses grupos. Segundo a advogada que nós entrevistamos, perfis foram criados nas redes sociais para atacar vítimas e atacar ela mesma, a advogada, a doutora Caroline De Filipe. Segundo a advogada, os ataques começaram depois do dia 2 de fevereiro de 2025, quando o programa Domingo Espetacular da Rede Record exibiu uma reportagem sobre essa empresa. Meu nome é Carolina De Filipe, eu sou advogada criminalista há 23 anos e há mais de um ano eu fui procurada por algumas pessoas que tiveram contato com uma empresa chamada Mika, que fornecia serviços de captação de recursos. O prometido pela empresa é que as pessoas pagariam para ela um valor e ela captaria recursos para essas pessoas depois que essas pessoas fizessem um determinado projeto. Nesses contratos, era dito que essa captação seria entregue até num prazo de 90 dias. Isso estava em contrato. Quando essas pessoas me procuraram, elas contaram que a empresa, ao longo de todo o processo, foi mudando as regras durante esse processo. E cada vez que mudava as regras, trazia ali uma desculpa por que a captação não saía, por que o dinheiro não era entregue. E sempre oferecia outros produtos para que os seus clientes pagassem mais pela captação. E assim os clientes foram colocando cada vez mais dinheiro na empresa. Nós, então, vendo que a maneira como a empresa dizia que fazia a captação de recursos não era possível juridicamente, entendemos que eles estavam diante de uma situação de estelionato e fizemos todo o procedimento para que essa situação fosse investigada. Levamos o caso às autoridades competentes para que houvesse o início da investigação. Nós levamos às autoridades para que as autoridades começassem essa investigação. E assim foi feito. A investigação começou na Polícia Civil, mas depois, havendo indícios que também poderia ter havido evasão de divisas, o dinheiro pudesse ter saído do país de forma ilegal, a investigação hoje está na Polícia Federal.
Toda essa investigação, hoje, ela acontece em sigilo, então nós nem podemos falar muito em relação à investigação, a investigação está acontecendo, mas durante todo esse período, mais de um ano que essa investigação está acontecendo, muitas outras vítimas se apresentaram. Existem mais de 120 reclamações no Reclame Aqui em relação à empresa. Foram feitas muitas reportagens na mídia em relação à conduta dessa empresa e como a empresa age. Nenhum aporte, como eles chamam, foi pago até agora. E durante esse processo foi criado recentemente, depois que as reportagens da mídia foram ao ar, foi criado um perfil fake para ofender as vítimas e também me ofender como advogada no exercício da minha profissão pessoalmente. Esse perfil, então, passou a incessantemente, dia e noite, publicar ofensas à minha pessoa, ofensas à minha conduta profissional, pessoal, falar sobre as vítimas e também até a me ameaçar. E foi pedido, então foram tomadas as providências judiciais em relação a esse perfil, todas as providências judiciais estão sendo tomadas. E depois da última reportagem, a própria CEO da empresa foi pessoalmente às suas redes sociais também para fazer ofensas pessoais a algumas das vítimas e ofensas pessoais a mim e inclusive ao delegado de polícia do caso, falando coisas contra todas essas pessoas abertamente. As providências jurídicas também já estão sendo tomadas, e o que mostra uma postura bem pouco profissional desta empresa, em que a própria presidente da empresa não se importa como ela trata os seus clientes, como ela trata as pessoas, em que ela não se importa em ameaçar, em cometer crimes contra a honra nas suas redes sociais contra as outras pessoas que estão trabalhando também nas suas profissões. Então os caras deram ampla divulgação sobre o assunto, e aí, segundo a doutora, começou os ataques. Em seu perfil pessoal, a CEO Nelly Álvaro Silva Antônio publicou um vídeo fazendo críticas à reportagem e dizendo estar sofrendo ataques do grupo de clientes que a denunciou. Nelly afirma estar sendo vítima de racismo e se apresenta no vídeo como mulher negra e mãe. Ela afirma que a sua empresa age dentro da lei e que está sendo vítima de calúnia. O caso segue sendo investigado e a polícia diz estar em busca de provas para responsabilizar os culpados e evitar que novos golpes se espalhem e façam outras vítimas. Lembrando que os crimes estão sendo investigados para fazer indiciamento se realmente foram crimes ou não. Há reclamações das questões dos consumidores, há processos, a representação desses processos pela doutora que a gente entrevistou, através dela, e a gente acabou trazendo aí para vocês as versões, inclusive a nota da Nelly. Como eu disse, se eles quiserem apresentar a nota, envie para e-mail e já era. Pare de me procurar pelo direct do Instagram. Obrigado. Galera, é isso. Ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2 por mês, vocês ajudam a gente a produzir e a gente entrega. Se vocês ajudarem, a gente entrega. Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas de repente você tem R$2 sobrando, R$10, R$20, fala assim, pô, vou ajudar o canal, fazer uma assinatura ali para dar uma força para eles. A gente entrega. Fica tranquilo. E por menos de uma lata de refrigerante por mês, você pode virar membro do nosso canal e ajudar a gente a produzir cada vez mais e cada vez melhor. E eu acho que vocês vão gostar dos conteúdos que a gente tem estruturado para apresentar para vocês. O que tá faltando pra gente é um pouco de dinheiro. Mas o que é de graça e você pode fazer neste momento, já era para ter feito lá na rodagem da vinheta, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É de graça, não faz mal pra ninguém, e o dedo não cai não, viu? Você tem enfiado esse dedo em lugares muito piores. Forte abraço, fui, valeu.